Olá, o Minas Rural começa agora. Hoje você vai conhecer uma lavoura comunitária que é modelo de produção e exemplo de solidariedade. Produtores substituem técnicas tradicionais de pastagens por sistema que gera mais lucro e benefícios ambientais. E ainda uma receita de escondidinho de banana. O Minas Rural é produzido pela Emater, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo do Estado de Minas Gerais. As normas para a obtenção de crédito rural do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, estarão mais simples a partir de 1º de julho. O anúncio foi feito esta semana pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário. A medida traz entre as mudanças a extinção dos grupos C, D e E do programa. Assim, passa a haver apenas uma categoria, denominada Agricultura Familiar. As taxas de juros serão reduzidas. Para os financiamentos de custeio, as taxas ficarão entre 1,5% e 5,5% ao ano. Atualmente, elas variam entre 3% e 5,5% para esses grupos que estão sendo extintos. Já as operações de investimento terão juros entre 1% e 5% anuais, enquanto atualmente variam entre 2% e 5,5%. Os grupos A, de crédito para a reforma agrária, e B, microcrédito rural, não serão alterados. União e solidariedade. No município de São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro, uma lavoura comunitária de arroz garante abastecimento de 100 famílias e o alimento na mesa de crianças carentes. O resultado da colheita é dividido por igual, o que para muitos agricultores significa renda extra. A lavoura comunitária de arroz do município de São Francisco de Sales existe desde 2005. A atividade beneficia 100 famílias. As despesas do grupo com a lavoura são mínimas. As sementes de arroz são doadas pelo Minas Sem Fome, programa do governo estadual coordenado pela Emater Minas. A lavoura tem 50 hectares. A área é cedida pela prefeitura, que também fica encarregada pelo preparo do terreno. A prefeitura ainda faz o transporte do arroz colhido até a casa dos agricultores. O pessoal hoje que é beneficiado com a lavoura, eles dependiam muito da prefeitura, né, cesta básica, então realmente era uma coisa era difícil a vida deles. Facilitou muito, melhorou muito com a lavoura. Cada família beneficiada tem direito a meio hectare. Os agricultores são os responsáveis pelo plantio e pela colheita, que é mecanizada. Que o trabalho das famílias na lavoura comunitária é trabalho como se fosse solidário, né? Divisão de serviço, troca de serviço, né? Seria o melhor jeito de falar. Questão de capina, de plantio e até a colheita. Seu Ilon Barbosa, de acordo com a extensionista da Emater, colheu cerca de 40 sacas de 60 quilos de arroz. O alimento é para o consumo da família dele. Segundo o agricultor, a quantidade de arroz deve ser suficiente para um ano. A melhor coisa que pôde acontecer aqui para nós foi isso, que sem isso nós não poderíamos plantar. Seu Genibaldo também não vai vender nenhum grão do arroz que colheu. Na casa dele moram 4 pessoas. Todas se alimentam com arroz produzido na lavoura comunitária. Melhorou muito. Isso. É porque eu não dou conta de comprar arroz. Outros agricultores vendem parte do que produzem. A saca de 60 quilos é vendida em média por R$ 35. E nesta safra, eles têm bons motivos para comemorar. A expectativa da safra desse ano é um aumento em relação à safra passada, em torno de 20%, a expectativa de colher em torno de 100 toneladas de arroz. O projeto de lavoura comunitária não é bom só para os agricultores. Instituições do município de São Francisco de Sales também são beneficiadas com doações de arroz. Um exemplo é a creche municipal Menino Jesus, que atende crianças de 6 meses a 6 anos de idade. Por ano, as famílias integrantes do projeto doam cerca de 10 sacas de arroz à entidade, iniciativa que faz a diferença. Na época que a gente tem a doação desse arroz, sobra no orçamento mensal que a gente pode estar comprando outras coisas para estar beneficiando as crianças, né? Uma sobremesa diferente, que aí cai o orçamento, a gente pode estar substituindo isso daí, né? Se você tem uma fazenda, um sítio ou mesmo um quintal,
poderá desenvolver uma atividade que pode ser, ao mesmo tempo, um hobby e um negócio lucrativo. Estou falando da criação de minhocas para a produção de humus, um ótimo fertilizante para as plantas. Veja na nossa dica técnica de hoje. Criar minhoca é muito simples. Basta o produtor ter um pouco de boa vontade e esterco, porque as minhocas alimentam exclusivamente de esterco. De preferência, esterco curtido, compostado, na forma de composto, né? Ele já estabilizado. Uma das maneiras mais baratas, né, de fazer o minhocário é com placas de muro, né? O esterco ele vai permanecer em fermentação aproximadamente durante 30 dias, no máximo 40 dias. E como que a gente sabe que esse esterco está pronto para receber as minhocas, né? Para elas se alimentarem e transformarem elas em humus? Bom, a gente usa como se fosse um termômetro, uma barra de ferro qualquer. Você introduz na pilha, né, do esterco, depois você umedece e dia sim, dia não, ou todo dia, você vem, retira essa barra e através do tato, do contato, né, se estiver muito quente, ou seja, acima de 60 graus, a gente coloca água, simplesmente água. E vai controlando dessa maneira até ele começar a estabilizar, que é em torno dos 25, 30 dias. Depois de passado por essa estabilização, né, essa decomposição do esterco, a gente passa o esterco já curtido, como vocês estão vendo aqui, e colocamos as minhocas para se alimentarem dele, permanecendo aqui por aproximadamente 30 dias. Ou seja, a minhoca vai se alimentar do esterco e vai transformar o esterco em humus de minhoca. Ou seja, humus de minhoca nada mais é do que o subproduto do esterco. As minhocas são seres extremamente sensíveis, principalmente na questão da temperatura e umidade. O ideal é você cobrir, né, com palha ou ter uma cobertura aqui do minhocário, que seja de alvenaria, que seja uma lona plástica. Passado aproximadamente os 30, 40 dias, né, das minhocas se alimentando do esterco, a gente procede à peneiragem, que é muito importante para a gente fazer a separação do material mais grosso, às vezes até do material que não foi degustado pelas minhocas. A gente vai também separar as minhocas, devolver as minhocas para o humus, né, e que serão utilizadas para uma nova produção de humus. Tanto para a produção de humus quanto para pesca, né, é indicado a vermelha da Califórnia, como vocês estão vendo aqui. É uma minhoca muito dócil, muito mansa. Hoje o Minas Rural vai responder à dúvida de uma moradora do município de São Francisco, no norte de Minas. É a senhora Delvair Pérez Barbosa. Veja o que ela quer saber. Eu, Delvair Pérez Barbosa, da comunidade Boa Vista, município de São Francisco, queria saber como que eu posso melhorar a qualidade da água consumida em minha casa. Dona Delvair, o cuidado com a água que é consumida em casa é mesmo muito importante. A engenheira ambiental da Imater, Jane da Costa Pereira, ensina como deve ser esse tratamento. Para consumir água de melhor qualidade, é importante a gente fixar em alguns pontos. Primeiro, a limpeza do reservatório ou caixa d'água. Essa limpeza ela deve ser feita a cada 6 meses. Outro aspecto importante também é a utilização de cloro para a desinfecção dessa água. O cloro ele pode ser obtido na água sanitária, né, na forma de hipoclorito de sódio, né, a 2,5%. É importante observar nos rótulos essa concentração ideal para fazer essa cloração. No caso da água sanitária, nós temos que a cada 500 litros de água a gente pode usar 50 ml de água sanitária para estar desinfectando essa água. 50 ml também pode ser um copinho descartável de café. Aqui eu já coloquei os 50 ml de cloro. A gente joga na caixa d'água cheia, né? Espera 30 minutos, que é o tempo de reação do cloro com essa água. Depois de 30 minutos, essa água pode ser consumida normalmente. Principalmente para as famílias rurais, é imprescindível o uso do filtro à vela. Esse filtro ele deve ser limpo semanalmente. Além disso, nós também podemos fazer a cloração dessa água na parte de baixo do filtro. Essa cloração é bastante simples, utilizando a água sanitária 2,5%, né?
de cloro ativo, nós vamos utilizar 2 gotas para cada litro de água. No caso desse filtro, que é de 5 litros, nós utilizaríamos 10 gotas de cloro. Coloca as gotas, espera-se meia hora e a partir desse momento a água está própria para o consumo humano. Se você tem alguma dúvida que possa ser esclarecida pelos nossos técnicos ou quer sugerir alguma reportagem, escreva para o Minas Rural. O nosso endereço é a Avenida Raja Gabaglia, 1626, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte, Minas Gerais. CEP 30 350 540. O e-mail é minasrural@emater.mg.gov.br ou atende@emater.mg.gov.br. Pelo telefone, o atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. O número é 31 3349 8130. Depois do intervalo, saiba as vantagens da mistura do capim com o eucalipto em uma mesma área de produção. Vamos falar também sobre o Dia Nacional de Conservação do Solo. O Minas Rural volta já. Enquanto em algumas regiões de Minas Gerais os agricultores utilizam o sistema Integração Lavoura-Pecuária, como nós mostramos na semana passada, em vários municípios também já é comum o sistema Agrosilvipastoril. A palavra é um pouco difícil, mas a técnica é bem simples. Trata-se de produzir na mesma área capim e madeira. O modelo consegue, ao mesmo tempo, conservar os recursos naturais e aumentar a produtividade agrícola e pecuária. Além de atender à grande demanda por matéria-prima florestal e evitar o desmate de áreas nativas, na região central de Minas, a silvicultura tem sido desenvolvida como diversificação de atividade e geração de renda. Na propriedade do senhor Fernando Camilo Rezende, o técnico da Emater recomendou a adoção do sistema Agrosilvipastoril. Nesta área de 10 hectares, o produtor consociou pecuária e o plantio de eucalipto. Com a utilização da técnica de cultivo mínimo, com espaçamento de 6 metros por 3 entre as árvores, seu Fernando gera renda extra sem deixar a atividade principal, que é a pecuária. O benefício é que aumentou a produtividade. Aqui estava uma área degradada, né? E trabalhei a terra, recuperou. Hoje eu tenho madeira e pasto para o gado. Um volume maior de gado na área. A vantagem do consorciamento da pastagem com a atividade da pecuária é o seguinte: você está agregando valor à atividade pecuária sem interferir na própria atividade pecuária. Você vai estar pegando uma área de pasto, preferencialmente pasto degradado, tal, com a capacidade de suporte baixa. Você vai estar promovendo ali o enriquecimento daquela área com espécies florestais, no caso aqui foi feito com eucalipto. O ambiente para os animais também melhorou. Os bichos agora podem descansar no conforto da sombra das árvores. Mas, segundo o técnico da Emater, as vantagens vão muito além disso. A infiltração de água no terreno, você vai estar controlando a erosão e vai estar também agregando valor à propriedade. O sistema que coloca na mesma área árvore, pasto e animais também conquistou o produtor rural Douglas Teixeira. Ele que já escutou inúmeras histórias sobre possíveis prejuízos do eucalipto para o solo, afirma que tudo não passa de mitos. Em relação aos danos ambientais de terreno, eu também acho que é o contrário, que a gente consociando ele com a braquiária, a gente consegue segurar uma boa quantidade de água no terreno também. Evita assoreamento, tem uma boa cobertura de vegetal no solo. Iniciante na atividade, Douglas enxerga no sistema Agrosilvipastoril um mercado promissor. Tanto o gado de corte tem um mercado muito bom, né? O Brasil hoje é um dos maiores exportadores mundiais, quanto também a madeira. O mercado é garantido, tanto para celulose, para agroindústria, para siderurgia. Então o mercado é tranquilo, é garantido.
Nesta semana é comemorado o Dia Nacional de Conservação do Solo. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco o coordenador técnico de bacias hidrográficas da Emater Minas, Maurício Fernandes. Maurício, conforme nós vimos na reportagem, embora ainda existam muitos mitos em relação ao eucalipto, é cada vez maior o número de produtores que aderem ao sistema agro-silvopastoril. É uma prova de que é um modelo que dá certo, né? Em relação à conservação do solo, por exemplo, quais seriam esses benefícios? Primeiramente, a gente deve considerar o eucalipto como uma agricultura normal para a produção de madeiras, como é a plantio de cereais, a plantio de pastagem. Com relação à conservação dos solos, é uma técnica inovada, sobretudo na região dos cerrados, em que nós quebramos o principal problema que se chama monocultura. Nós associamos as silviculturas, que é a produção de madeira, com a produção de cereais e também com a produção de carne através de pastagem. Portanto, nós temos uma quebra da monocultura com vantagens muito grandes para a estrutura do solo. A discussão e as práticas com relação à conservação do solo começaram a ganhar força mesmo a partir da década de 40. Quais são os avanços nessa área? Inclusive, Minas Gerais foi pioneira. Ela começou aqui na Universidade Federal de Viçosa, chamava-se antigamente Escola Superior de Agricultura, com o professor Quintiliano, mas ela se preocupava no início com o controle de erosão, a perda de solo agrícola em nível de propriedade rural e exatamente tratando individualmente cada propriedade. Atualmente, houve uma evolução. Hoje nós trabalhamos com os recursos naturais renováveis como um todo, o manejo dos recursos naturais, em nível de bacias hidrográficas e com o envolvimento de vários profissionais. Então, é uma equipe transdisciplinar que hoje trabalha com reflexos não só na agricultura, mas também para outros setores, como geração de energia, água para abastecimento público e garantia de água em disponibilidade e qualidade para o consumo humano. Quais são os principais trabalhos nessa área? Os principais trabalhos atualmente é o manejo integrado de bacias hidrográficas, que é a nossa unidade onde fazemos não só a conservação do solo, mas o manejo dos recursos naturais. Então, neste contexto, o solo é considerado um dos componentes da bacia hidrográfica. Ele é trabalhado de forma a garantir sustentabilidade. Por ele ser renovável, ele tem condição de, se bem trabalhado, de produzir indefinidamente. Caso contrário, nós vamos ter o recurso natural renovável solo sendo degradado de forma extrema, inclusive com possibilidades de abandono de propriedades rurais. Os produtores estão conscientes dessa necessidade da conservação do solo? O mais consciente possível, porque o principal meio de ganhar vida, de ganhar a sua vida, é o solo, a água inseridas em outro contexto. Portanto, ninguém mais interessa por conservar o solo do que o produtor, porque o solo é a sua garantia de sobrevivência. Ok, obrigada, Maurício, pela participação aqui no Minas Rural. E vamos à nossa agenda de eventos. No dia 15, a Emater realiza a Tarde no Campo na comunidade de Três Barras, município de Simonésia, na Zona da Mata. Nos dias 16 e 17, haverá qualificação de jovens rurais no sul de Minas, nas cidades de Campanha, Lambari, Eloy Mendes, Três Pontas, Varginha, Machado, Turvolândia e Serrania. No dia 19, será realizado o 26º leilão misto durante a Feira Agropecuária no Parque de Exposições de Guaiães, no Vale do Rio Doce. Já no dia 23, a Emater realiza a Feira de Touros Registrados em Carneirinho, no Triângulo Mineiro. Quer aprender a fazer um escondidinho de banana? Então se prepare para o próximo bloco. Não saia daí. O Brasil deve colher este ano 140 milhões e 800 mil toneladas de grãos. A estimativa, segundo o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é 6,8% superior à safra do ano passado.
O principal motivo para a manutenção do recorde está nas boas condições climáticas registradas nos últimos 4 meses e na melhor distribuição das chuvas em todo o país, principalmente no Nordeste. Os principais produtos que devem contribuir para esse crescimento são o milho e a soja. Depois dessa boa notícia, vamos ver como estão os preços do mercado agropecuário. A saca de 60 quilos do milho na região do Alto Paranaíba, preço líquido ao produtor, foi vendida entre R$ 23 e R$ 24 reais. No noroeste de Minas, ela foi negociada entre R$ 22 e R$ 23 reais. No sul do estado, R$ 24 e R$ 25 reais. E no Triângulo Mineiro, o preço oscilou entre R$ 23 e R$ 24 reais. A saca da soja no Triângulo variou entre R$ 42 e R$ 43 reais. No noroeste, o preço ficou entre R$ 41 e R$ 41,50. O preço da saca do feijão carioquinha no noroeste do estado oscilou entre R$ 110 e R$ 120 reais. No Alto Paranaíba, a saca do café tipo 6 foi vendida entre R$ 255 e R$ 258 reais. Na Zona da Mata, entre R$ 235 e R$ 240 reais. No sul do estado e no Triângulo Mineiro, entre R$ 255 e R$ 260 reais. A arroba do boi gordo, com prazo de pagamento para 30 dias na região do Rio Doce, ficou entre R$ 65 e R$ 66 reais. No norte de Minas, o preço oscilou entre R$ 68 e R$ 69 reais. E no Triângulo Mineiro, entre R$ 70 e R$ 71 reais. O quilo do frango vivo com ICMS foi vendido a R$ 2,03. E o quilo do suíno com ICMS foi negociado por R$ 3,42. O preço do leite longa-vida, que já aumentou cerca de 20% no primeiro trimestre, deve continuar em alta, segundo a estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Leite Longa-Vida. O coordenador técnico José Manuel Martins comenta. De acordo com a ABLV, Associação Brasileira da Indústria de Leite Longa-Vida, o preço do litro poderá chegar à casa de R$ 2,00, acompanhando a tendência de 2007, porém com uma menor oscilação. Esta afirmação é baseada na valorização dos produtos lácteos no mercado externo, com aumento das receitas nas exportações, principalmente com o leite em pó. A elevação de 20% atingida internamente nos preços do leite UHT foi ocasionada pela proximidade da entre-safra e pela alta no mercado internacional. Outro fator que contribui para a manutenção dos preços em patamares mais elevados é o aquecimento do mercado interno, causado pela melhoria da renda do consumidor e diminuição da taxa de desemprego, a menor dos últimos 10 anos. Ao contrário da maioria dos estados, Minas Gerais e Goiás registraram 4% de queda dos preços médios do leite esterilizado, mas continuam com os maiores preços praticados no mercado, em média R$ 1,38. Uma boa notícia refere-se ao preço médio do leite pago aos produtores das principais bacias leiteiras do país, entre elas Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Paraná, que tiveram aumento de 2,9%, contrariando a tendência dos últimos anos, já que a captação de leite aumentou neste período. Ao consumidor, resta mais uma vez fazer a sua parte, pesquisar no comércio varejista os melhores preços, sem perder de vista a qualidade e a segurança do produto. Hoje o Minas Rural vai mostrar uma sobremesa que é irresistível, escondidinho de banana. Quem ensina a fazer é a chefe de cozinha Marilene Montijo. Anote os ingredientes. 1 litro de leite, 4 colheres de amido de milho, 2 latas de leite condensado, 3 gemas, 6 bananas nanicas, 200 gramas de açúcar, 200 ml de suco de laranja, canela em casca a gosto, 150 gramas de coco fresco e uma lata de creme de leite. Para preparar o creme, misture o leite condensado, as gemas batidas e o amido de milho. Vamos misturar bem para que os ingredientes incorporem e vamos levar em fogo baixo para o total cozimento do creme. Sempre mexendo para que ela não empelote, e o ponto é este aqui. Nós vamos deixar esfriando. A segunda etapa, nós vamos preparar as bananas para serem caramelizadas.
Vamos cortar, tirando a casca com cuidado. E depois nós vamos cortar em rodelas, não muito finas. Terminado a banana, nós vamos dar início à calda para caramelizar. O açúcar já está caramelizando. Este aqui é o tom do caramelo, o ideal para essa banana. Vamos juntar o suco de laranja. E em seguida, a canela. Vamos deixar dissolver o açúcar e liberar a essência da canela. Vamos retirar essa espuma que dá aqui na lateral. Isso é para dar mais uma clareza na nossa calda. E já nesse ponto também nós podemos retirar a canela. Vamos acrescentar a banana. Caso a banana escureça, pode pingar algumas gotas de limão para evitar que ela oxide. Vamos deixar cozinhar um pouco, uns 5 minutos mais ou menos, no máximo. Nós vamos agora ao preparo da terceira etapa. Nós vamos juntar o coco ralado, o leite condensado. Nós vamos incorporar o coco no leite condensado. Vamos levar ao fogo. Vamos deixar em fogo brando por 5 minutos no máximo. Neste ponto, nós já vamos acrescentar o creme de leite. Terminando o cozimento, nós vamos deixar esfriar para iniciarmos a montagem. Vamos concluir agora a montagem. A apresentação pode ser feita em um pirex ou até mesmo numa vasilha mais funda. A primeira camada é o creme. Em seguida, vamos colocar a banana. Vamos colocar a cobertura. Com cuidado para não destruir as camadas. Vamos jogar um pouco de coco ralado, só mesmo para agora dar o efeito final do escondidinho. Confira o passo a passo da receita em nosso portal www.emater.mg.gov.br. Por hoje é só. Obrigada pela audiência e espero por você na próxima semana.